Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom o tempo todo, glorificado e exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus. Descansei um pouco e agora vamos para mais uma live aqui. Vamos falar sobre estudo com o título A Grandeza de Deus através das obras da sua criação. Pastor Nelson Alves de Andrade. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, o Deus grande, o Deus soberano, o Deus especial. Queridos, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías capítulo 19, versículo 1. Como introdução, a criação é um dos maiores testemunhos da grandeza de Deus. A natureza revela sua glória, seu poder e sua perfeição, mostrando que nada foi feito por acaso, mas pela ação do Criador, que é o soberano, o grande, o Senhor, o Adonai. Desde os céus estrelados até os detalhes microscópicos da vida, tudo mostra, tudo aponta para a majestade, para a soberania divina. E o salmista, ele tinha razão quando declarou: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, a obra das suas mãos. A criação revela o poder de Deus. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Observem o poder da palavra, o poder criador, o poder que gera vida. Sua grandeza se manifesta no fato de que não precisou de matéria pré-existente, nem de esforço humano. Tudo surgiu do nada. Ex nihilo, a palavra do Senhor. E nós vemos aí o universo com bilhões e bilhões de galáxias, que revela a infinitude e o domínio de Deus sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Isso é magnífico, é importante, é fenomenal, extasiante. Vejamos a grandeza de Deus nas galáxias, relacionando ciência e Bíblia para mostrar como o universo revela o Criador. Ao olhar o céu estrelado, o ser humano sente-se pequeno diante da imensidão. As galáxias, com seus bilhões de estrelas, são como testemunhas silenciosas que proclamam a majestade do Criador. O salmista já afirmava: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1, que é o texto que nós lemos. Vejamos a imensidão do universo. Estima-se que existam mais de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Cada galáxia pode conter 100 bilhões e 1 trilhão de estrelas. A Via Láctea, onde vivemos, é apenas uma entre bilhões, com cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas. Não é magnífico? Essa imensidão mostra-nos o poder infinito de Deus, pois Isaías 40, versículo 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede, contemplai, observem. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. As chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. O interessante aqui é que ele chama cada uma pelo nome, cada estrela tem um nome. Já alegra o teu coração aí, já dá um grito de glória a Deus, já pula, já dança. Glória a Deus! Se ele conhece todas essas coisas, sabe todas essas coisas, ele vai esquecer da minha vida? Jamais. Vejamos a ordem das galáxias. Apesar da vastidão, o universo não é caos. A ordem. Existem leis físicas e harmonia. As galáxias giram. As estrelas seguem
ciclos de vida, e tudo obedece às leis que o Criador estabeleceu. Isso revela a sabedoria de Deus, pois Deus não é Deus de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 14, versículo 33. Lembro-me agora da poesia que declamava minha esposa que está com o Senhor: o mundo tem um dono. Quando ela dizia: a terra gira e o mar não se derrama, não córrego raso ou rio fundo. Se não existe Deus, então, como se chama esse gigante que equilibra o mundo? Maravilha, né? E então nós vemos aí a ordem das galáxias, a beleza do cosmos, nebulosas, supernovas, aglomerados estelares e a dança das galáxias revelam não apenas poder, mas a beleza e a criatividade de Deus. Assim como um artista deixa sua marca em suas obras, o Criador deixou a sua assinatura no universo. O Salmo 104 e 24 diz: quão numerosas, Senhor, são as tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. O Deus que é maior que as galáxias, diante dessa grandeza, diante da grandeza cósmica, o homem se sente pequeno, mas Deus não apenas criou as galáxias, Ele também se importa com cada um ser humano. Salmo 8, versículo 3 ao 4, mostra esse contraste. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? A grandeza de Deus, meus lindos e minhas lindas, não está apenas em criar galáxias, mas também em cuidar de todos nós. Sigam aí o meu pensamento. Números de galáxias que existem segundo a ciência e o que nos revela sobre a grandeza de Deus. Estimativas científicas. Por muitos anos, acreditava-se que havia 100 bilhões de galáxias no universo observável. Mas, em 2016, usando dados do telescópio espacial Hubble, astrônomos calcularam que podem existir mais de 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia contém 100 bilhões e 1 trilhão de estrelas, além de planetas, nebulosas e buracos negros. Aleluia! A Via Láctea onde vivemos é apenas uma dessas bilhões de galáxias. Como não crer em Deus, não é verdade? Nossa, estou todo arrepiado aqui falando sobre isso. Alguém está dizendo aí, você acha que existe vida fora da Terra? Olha, eu não posso afirmar, não sou cientista, porém o livro de Jó diz que quando Deus formava o mundo, os habitantes das estrelas cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Pode ser. Vejamos o universo observável. Quando falamos em bilhões, em trilhões, em 2 trilhões de galáxias, estamos nos referindo apenas ao universo observável, ou seja, a partir daquilo que pode se ver pelos telescópios. O universo pode ser ainda muito maior do que aquilo que se é observável. Isso mostra que a criação de Deus é infinita aos olhos humanos. A Bíblia não fala de trilhões de galáxias, porque foi escrita em outra época, mas aponta que a quantidade de estrelas é incalculável para o homem, porém conhecida por Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 22, como se não pode contar as estrelas dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi meu servo. Salmo 174, Salmo 147, versículo 4, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Ou seja, nós nem conseguimos imaginar quantas estrelas existem, mas Deus conhece cada uma e até nomeia as estrelas. O número de galáxias é tão grande
que a mente humana não consegue alcançar, não consegue conciliar, não consegue abarcar, não consegue mensurar. Isso nos lembra da grandeza ilimitada do nosso Deus. Ele é maior que o universo e mesmo assim olha para nós com grande amor, com grande carinho, com grande cuidado. O número de estrelas no universo e como isso revela a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Nas estimativas científicas, os cientistas não conseguem contar todas as estrelas, mas fazem um cálculo, fazem estimativas. No universo observável, calcula-se que existam cerca de 1 sextilhão de estrelas, ou seja, o número 1 seguido de 21 zeros. Esse número é tão grande que é comparado à quantidade de grãos de areia em todas as praias da Terra. Só na nossa galáxia, Via Láctea, há 100 a 400 bilhões de estrelas. E no universo observável nós chamamos de assim porque é parte que pode se ver através dos telescópios, ou seja, existe muito mais estrelas além daquilo que o homem pode enxergar. Isso mostra que a criação de Deus é ainda maior do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. E a Bíblia já dizia, antes da ciência moderna, que o número de estrelas é imensurável para o homem. Gênesis capítulo 15, e o versículo 5, Deus disse a Abraão: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência. Em Jeremias capítulo 13, versículo 22, como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo. Salmo 174, versículo 4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Para nós, incontáveis. Para Deus, todas têm um nome. O que isso revela? A infinitude de Deus. Ele é maior que toda a criação. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria de Deus, ele organiza e sustenta cada estrela em sua órbita. O cuidado de Deus. Se ele conhece as estrelas, conhece também cada detalhe. Ai, estou arrepiado aqui, ó. Cada detalhe da nossa vida, Mateus capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O número de estrelas mostra que o universo é incalculável, mas também nos lembra que o Criador é infinito em poder e em conhecimento, em sabedoria. O que para nós é impossível medir, para ele está tudo sob controle. Quais são as aplicações práticas para isso? Adoração. Reconhecer que o Deus que criou bilhões de galáxias é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Humildade, entender nossa pequenez diante do universo e diante da grandeza do Criador. Confiança, queridos. Se Deus sustenta as estrelas, também sustenta a nossa vida. E finalmente, esperança. O mesmo Deus que criou os céus promete novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. As galáxias são como livros abertos, que contam a história da glória de Deus. Elas revelam seu poder, sabedoria, beleza, amor, cuidado, sustentação. Se o universo é todo vasto e maravilhoso, quanto maior é aquele que os criou. Aleluia! A criação revela a sabedoria de Deus. Cada detalhe da criação mostra planejamento, mostra a ordem, as estações, o ciclo da água, a cadeia alimentar, o equilíbrio ecológico. Provérbios 3,19, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. A ciência descobre apenas parte dessa sabedoria ao estudar a física, ao estudar a biologia, ao estudar a astronomia. A criação revela a bondade de Deus. Deus não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas. Atos 14, versículo 17, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho. Fez o bem, dando-vos chuvas do céu
e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A provisão de alimento, a água, o ar, os recursos naturais é um reflexo da vontade divina, do amor de Deus. A criação revela a glória de Deus. O propósito final da criação é refletir a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20 ensina que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A beleza das flores, a imensidão do mar, a diversidade dos animais, a vida humana, são expressões da sua majestade. Vejamos aqui o ser humano e a criação. O ser humano é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27. Ao contemplar a grandeza da criação, o homem é levado à humildade e à adoração. O salmista declara: quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Então, queridos, aí nessas aplicações práticas nós temos a adoração, que é reconhecer na realidade que tudo que existe, existe para glorificar ao Senhor. A gratidão, agradecer a Deus pelo cuidado expresso na criação. A responsabilidade, cuidar da natureza como mordomos da obra de Deus. A fé fortalecida, lembrar que Deus sustenta o universo também. Sustenta a todos nós também, Ele nos ajuda. E a criação é o espelho da glória de Deus. O universo, com sua imensidão, com sua ordem, com sua beleza, não surgiu por acaso, mas é um fruto, na realidade, da criação do nosso grande Deus. Cada detalhe, o brilho das estrelas, a complexidade de uma célula testemunha a grandeza de Deus. E a ciência confirma isso, né, queridos? Como nós já falamos, embora a ciência descubra cada vez mais galáxias, estrelas, mistérios do cosmos, ela não apenas confirma o que a Escritura já declarou há milênios e milênios de anos. Os céus são incalculáveis para o homem, mas conhecidos por Deus. Jeremias 33, versículo 22, Salmo 147, versículo 4. A criação revela os atributos de Deus como seu eterno poder. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. A sabedoria, a ordem e propósito em todas as coisas. A bondade de Deus, Deus sustenta a vida, provendo o necessário para todos nós. A glória de Deus, tudo aponta para Ele como centro e Senhor do universo. E a grandeza de Deus não nos anula, queridos, mas nos valoriza. Diante do cosmos, o ser humano realmente é pequeno, mas a Bíblia mostra que Deus nomeia cada estrela pelo seu nome, portanto, Ele sabe também o nome de cada um de nós. E é um convite a nós acompanharmos o amor de Deus, o cuidado de Deus. E é um convite à adoração. Contemplar a criação deve ser nos conduzir a uma adoração sincera. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Salmo 102, versículo 2. Observe, escute aí o barulho das maritacas, né? Também nos chama a responsabilidade de sermos mordomos da terra, cuidando daquilo que Deus nos confiou. As nossas considerações finais. Depois eu vou ver se eu encontro uma poesia aqui. A criação é o espelho da glória de Deus. O universo, com sua imensidão, ordem e beleza, não surgiu do acaso, mas é fruto da ação de um Criador soberano. Cada detalhe, o brilho das estrelas, a complexidade das células são testemunhas da grandeza do Senhor. E a ciência confirma o que a Bíblia já dizia. Embora a ciência descubra cada vez mais galáxias, né? Nós vemos aí a confirmação na palavra de Deus.
E a criação revela o atributo de Deus: poder, sabedoria, bondade, glória. A grandeza de Deus nos valoriza a todo instante. Contemplar a criação deve ser, na realidade, um convite a nós adorarmos ao Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. E também, essa grandeza de Deus nos chama a responsabilidade de sermos bons administradores. É um convite para nós reconhecermos, render graças, adorar o seu nome, proclamar, pregar a sua palavra, ensinar. O Criador do universo é o mesmo que nos ama, que nos sustenta, que nos dá paz, que nos dá alegria. E nós vemos Deus, na realidade, agindo de uma forma toda especial na vida do homem, sustentando, né? E várias referências bíblicas. Agora deixa eu ver se eu encontro a poesia que a minha esposa declamava. Tomara que eu encontre. O mundo tem um dono. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é especial. Deixa eu ver aqui. Não estou encontrando, estou encontrando música. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O mundo tem um dono. Poesia. Eu tenho ela no PC, mas agora não estou encontrando. Mas como eu estava falando, gente, a grandeza de Deus é algo muito especial, é algo soberano, é algo magnífico, algo extraordinário, algo que nos leva a meditar o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é amor, o quanto Ele nos ama, o quanto Deus zela por nós. Isso nos dá uma nova e viva esperança. De nós continuarmos servindo a Deus, servindo ao Senhor. Não estou encontrando, mas deixa eu ver aqui, eu vou encontrar. E quando nós aí observamos essa grandeza de Deus, nós observamos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus é amor, o quanto Ele está interessado por nós, e nós devemos, o que eu encontrei aqui foi o Inário Adventista, a letra de música aqui. Não é isso que eu quero. E quando nós vemos tudo isso, nós meditamos no amor, no cuidado, e nós temos que sermos agradecidos a cada momento. Ao nosso Criador, o Deus que nos formou, o Deus que nos transformou, o Deus que está conosco a cada instante, a cada momento. E temos que ser agradecidos, porque você meditar na grandeza de Deus é você meditar no imenso amor de Deus, no amor de Deus que é tão grande para o ser humano. E não estou encontrando a poesia. Cada dia que você agradece a Deus, cada dia que você louva e adora o Criador, você vai observar o quanto Deus ele cuida de ti, Ele cuida de mim, cuida da minha vida, nos mínimos detalhes, e nos leva... Deixa eu ver aqui, ó. Desponta o sol, depois desaparece. Que o mundo tem um dono. Desponta o sol, depois desaparece. No arvoredo, arborícolas, aves pipilam, e as estrelas no manto azul cintilam.
A noite lenta, vagarosa desce. Flores exalam os perfumes seus. Lá na floresta há um silêncio enorme. E a natureza, que expressão de Deus, palpita e canta, mas descansa e dorme. Todos os astros brilham nesse espaço que chamamos de céu. É belo vê-lo com firmeza, agirá sem atropelos, guiados por um poderoso braço. A terra gira e o mar não se derrama, nem um córrego raso ou um rio fundo. Se não existe Deus, como se chama este gigante que equilibra o mundo? Abre os teus olhos, a tua vida expande, e contempla essa esplêndida miragem. Se não existe Deus, quem é o grande mecânico que move essa engrenagem? Desliza o rio e forma a cachoeira. Alguém impulsiona o mundo com a mão. Responde, ateu, ó pingo de poeira, se tu respeitas esse Deus ou não. Existe Deus? É claro, é intuitivo, imenso, grande e criador do mundo. Se nos tirasse este ar alguns segundos, ninguém na terra ficaria vivo. Se te esmigalha a pata do elefante e a formiga pequenina mata, porque não crês em Deus, ignorante, alma sem luz, desconhecida, ingrata? E quando, enfim, tombares exausto e triste, hás de saber então que Deus existe e o mundo tem um dono. Este poema, gente, é um poema que realmente mostra a grandeza de Deus, mostra o poder do Senhor. E eu louvo e glorifico o nome do Senhor por haver te explicado, te mostrado sobre esse estudo maravilhoso, a grandeza de Deus na sua criação. O Deus que nos ama, que cuida e que está conosco. Quando chegar um momento de tristeza na tua vida, lembra-te desse Deus fiel, desse Deus que trabalha a favor daqueles que louvam o seu nome, que glorificam o seu nome, e que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Amém? Um grande beijo com muito carinho do professor Nelson Alves de Andrade.